que pelo Estreito de Hormuz passam cerca de 20 a 21 milhões de barris de petróleo por dia, né? Ou seja, um quarto de aproximadamente todo o consumo mundial de petróleo. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bom, ontem eu estava aqui em reunião no final da tarde e estava todo mundo roendo os dedos, né? Porque a guerra no Irã tinha atingido um impasse, com o Irã fechando o Estreito de Hormuz e o Trump anunciando que ia, a partir das 8 horas da noite, se não houvesse um cessar-fogo, acabar com a civilização iraniana. E ia fazer isso destruindo a infraestrutura energética e logística do país. E eu, para deixar claro, eu não estou sendo hiperbólico, não. As exatas palavras do Trump ontem a respeito do Irã foram: uma civilização inteira morrerá nessa noite, para nunca ser trazida de volta novamente. Essa declaração, como eu disse, foi a declaração relacionada ao ultimato que o Trump tinha dado ao Irã até 8 horas da noite de ontem para chegar a um acordo. Só que pouco antes do fim do prazo, nós tivemos a excelente notícia de que um acordo havia de fato sido alcançado. Um acordo ainda temporário, parcial, de cessar-fogo de 2 semanas, mas com a possibilidade de uma solução mais duradoura. O resultado é, pelo menos parcialmente, um Estreito de Hormuz aberto, e eu digo isso porque tem jornal que diz que está aberto, tem jornal que diz que está fechado, tem jornal que diz que eles estão cobrando pedágio, tem jornal dizendo tudo. E é óbvio, isso aconteceu ontem, de ontem para hoje. O que se sabe é que algumas embarcações voltaram a passar pelo Estreito de Hormuz nas últimas horas. Eu vi uma da Libéria, vi uma da Grécia e tal, mas já voltaram as embarcações a passar. Como disse, normal, poucas horas desde o acontecido, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? E isso impacta a sua vida. Isso não é um fetiche geopolítico, né? Você não sabe, a imprensa tem falado bastante disso, que pelo Estreito de Hormuz passam cerca de 20 a 21 milhões de barris de petróleo por dia, né? Ou seja, um quarto de aproximadamente todo o consumo mundial de petróleo. Então, se você tem carro e precisa abastecer, isso te interessa. Se você liga a energia elétrica, e a energia elétrica é muito fruto de termoelétrica, que usa gás e petróleo, então isso te interessa. Se você veste roupa, isso te interessa. Se você masca chiclete, se você usa cosmético, se você toma remédio, se você usa tênis, bebe água em garrafa, tudo isso te interessa, porque o petróleo está presente diretamente em todos esses produtos, e sem falar na presença indireta em toda a cadeia de produção. Se você não tem energia, tudo fica mais caro, e tudo fica mais caro para você. Então, o Estreito de Hormuz fechado ferra com a capacidade de produção energética mundial, né, e produção industrial mundial. Também fertilizante tem um impacto direto. O agro brasileiro precisa de fertilizantes. Fertilizantes, muitas vezes, são fertilizantes sintéticos que usam petróleo e por aí vai, né? Mas tem algo nessa história que é o ponto central de todo o meu comentário, explicado a você por que você tem que prestar atenção nisso. Mas o meu ponto central nessa história é que foram 38 dias de guerra. E eu acho absolutamente incrível como a velha mídia ainda tem a capacidade de mudar o framing, o enquadramento dos assuntos. Eu digo isso porque eu fico até meio perplexo, porque em qualquer momento da história, o que foi alcançado pelos Estados Unidos seria um sucesso retumbante. E a velha mídia está tratando isso como se tivesse sido um fracasso. E o pior é que muita gente está acreditando que foi um fracasso a operação. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E aí eu falo o seguinte, objetivamente, por que eu digo que foi um sucesso retumbante?
Porque eu tenho mais do que 2 anos de idade. E se você for pegar as manchetes dos jornais dos últimos anos, todas falavam sobre uma ameaça iminente que o Irã representava ao mundo, sobretudo nuclear. Em setembro de 2022, por exemplo, a CNN reportava o seguinte: Irã tem urânio suficiente para uma bomba, mostra relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. Um ano depois, outubro de 2023, a mesma CNN, a CNN trazia a notícia de que o governo dos Estados Unidos afirma que o Irã tem capacidade para fabricar bomba nuclear em menos de 2 semanas. 23, governo Joe Biden, não é governo Trump, governo Biden. Em 2024, o Globo, eu estou citando CNN, o Globo só para vocês terem ideia, em 2024 o Globo reportava que Irã aumenta estoque de urânio enriquecido a 60%. Nível é próximo de armas nucleares. Diz ONU. A ONU, aquele órgão trumpista. Em junho do ano passado, a CNN estava publicando aqui: Irã, como funciona o enriquecimento do urânio e por que ele preocupa? Ou seja, ONU, CNN, Globo, governo Biden, todo mundo, mesmo os esquerdistas, viam o Irã como uma ameaça nuclear. E a postura do Irã era absolutamente, até o Trump, a postura em relação ao Irã era absolutamente leniente. Vocês não lembram? O último acordo que houve com o Irã foi com Obama. O Obama, se vocês não lembram, enviou 400 milhões de dólares em cash, dinheiro vivo, para que o Irã fizesse o que bem entendesse. Com a contrapartida era a promessa do Irã, seja lá quanto vale para o Obama, a promessa de um ayatollah de que ele não ia desenvolver armas nucleares. Cara, a gente fala de acordo Caracu, esse talvez tenha sido o maior acordo Caracu da história, defendido por todo mundo aí, até o William Vac resolveu defender esse acordo. Eu acho que uma coisa dessa, 400 milhões de dólares para um país terrorista, fundamentalista, com a promessa do cara que, hein, não vai mais produzir arma arma nuclear, só pode ser feito para prejudicar. Essa coisa é tão burra que só pode ser dolosa. O que eu quero dizer com isso? Os caras financiaram o programa nuclear iraniano e grupos terroristas, inclusive esse Hezbollah, que o careca do INS lava dinheiro. Os caras deram em cash 400 milhões de dólares para os caras. Obviamente, nem o Bolsonaro faria um acordo desse, cara. Nem o Bolsonaro. Obviamente, o governo iraniano pegou o dinheiro e falou: muito obrigado, senhor Obama, e descobriram toda a parte deles. Aí o Trump veio no primeiro mandato, acabou com esse acordo, obviamente. O Biden voltou quando se tornou presidente, e desde então o que aconteceu? O Irã só aumentou a capacidade nuclear dele. E qual o problema nisso? Bom, não precisa ser um gênio, né? Como é o professor Rock, não precisa ser um gênio para ver que uma teocracia que é odiada até mesmo entre os países muçulmanos do Oriente Médio, a teocracia mais repressiva, um país que transformou o Irã no terror que é hoje, o regime que destruiu o país que era até próspero, um país cheio de riqueza. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais,
Eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.